de Belo Horizonte, quando elas chegaram lá, as colocou num carro e elas desfilaram pela cidade, porque aquilo era uma novidade, né, o futebol. E elas, por exemplo, em Belo Horizonte não tinha time de lá. Então elas jogaram um time com a camisa do Atlético e outro com a camisa do América. Ai, que legal. Foi assim, histórias que a gente ouviu ali, elas foram para a Bahia num avião fretado. Hoje tem time de futebol da primeira divisão que viaja de ônibus. O Campeonato Paulista, Campeonato Paulista que a gente cobre lá, tem time que vai de ônibus, que é um time profissional, sabe? Um time que tem patrocinador, que ganha dinheiro da televisão. E elas, na época, iam de voo fretado, eram rainhas, assim, tratadas como rainhas. Eu tive a oportunidade, primeiro que eu já tinha um conhecimento desse trabalho, e depois eu tive com a Tereza Cristina a oportunidade, então, de ver fotos, recortes de jornal e tudo. É muito interessante a coisa do glamour misturado com a chuteira, né? Eu achei super legal aquilo. E uma coisa que chamou a atenção, por exemplo, aí eu comecei a pesquisar, a gente vai revirando coisas. Teve uma história muito interessante. Em Uberlândia, elas fizeram um jogo no Juca Ribeiro. E as fotos, assim, tem gente pendurada no alambrado, na torre e tal. E alguns dias antes, o Botafogo jogou lá com o Uberlândia. O Botafogo tinha Garrincha e Didi. Isso quer dizer que seria hoje o Ronaldo e Ronaldinho. Isso, assim. Foram lá jogar em Uberlândia. E o jogo das mulheres deu mais gente do que essa partida do Botafogo. Do que com eles, com as estrelas. Homens, Então foi uma coisa assim, fantástica, e eu vou tentar, né, porque resumir isso, botar isso numa reportagem que vai ao ar no Esporte Espetacular. Ela não tem data ainda, mas deve ser... Você vai ser a primeira a saber para divulgar para os telespectadores. E assim que eu ficar sabendo, a gente tem como divulgar. Mas assim, é uma coisa, é legal porque é um trabalho muito de paixão, assim. Primeiro que é da minha cidade, depois que eu convivi com essas senhoras, foram 3 dias, mas assim, foram 3 dias excelentes. Eu ouvi muitas histórias, muitos relatos. Então é isso que a gente vai tentar passar nessa reportagem. Pois é, e elas têm aí na história de cada uma... alguns capítulos muito interessantes, né? Por essa ousadia, esse pioneirismo. Se hoje é difícil, naquela época foi preciso muita coragem, muita determinação. Na entrevista que eu fiz, que foi só com a Tereza Cristina, Zalfa e Magali, que lamentavelmente faleceu um mês depois, a Magali nos revelou que na época, quando ela teve que deixar o time, parar de jogar futebol, que era assim, a grande paixão dela, foi dada a ela as 2 opções. Ou ela continuaria com seus estudos no colégio de freiras, ou ela seria impedida de estudar lá e ficasse, então, com o futebol. E é engraçado que entra uma questão do preconceito aí, por exemplo, teve uma que me confessou uma coisa, ela falou assim, olha, quando falou não tem mais o time de futebol, a gente estranhou, e elas não eram garotas, tinham 15, 16 anos e tal, mas elas falaram assim, mas por que esse preconceito? Então, assim, o preconceito é uma coisa assim, tão estúpida que vem de pessoas de fora. Porque, assim, não, mulher não pode jogar futebol. E elas falaram assim, mas por que não? A gente joga contra mulheres, não tem risco. Até a lei, o decreto-lei era de 1941, que disse que mulher não pode, porque era perigoso, porque era um jogo mais violento. Ela falou, mas a gente jogar... Então, o depoimento dela é perfeito. Nós jogávamos contra mulheres, então não tem porquê. Era igual, né? Era igual, não tinha, era uma festa para elas. Então, assim, isso me marcou muito, assim. Ela não entendia o porquê do preconceito, porque estava em pessoas de fora, que viam aquilo com outros olhos, enfim. É uma coisa que, infelizmente, a gente, aliás, vive até hoje, né? Sem dúvida, em menor escala, mas ainda lutando contra os mesmos valores. Com certeza. Né? Isso eu acho que... é muito lento essa mudança, essas conquistas são realmente muito morosas, né? É preciso mesmo ter ousadia e colocar a cara ali. E nesse ponto, as mulheres araguarinas foram pioneiras e realmente disputaram, só pararam realmente porque aí entrou questão de lei e aí, assim, não há como ir contra... Um impedimento inquestionável, né? Não tinha como. Mas aí... desse trabalho, o que mais que foi feito em seguida? Em que área você está agora? O que você está fazendo agora? Bom, eu estou cobrindo a parte de esporte, né, da TV Globo. A gente tem campeonato, agora vem o Campeonato Paulista aí a partir de janeiro, depois o Campeonato Brasileiro. Só que a gente também sugere pautas. Foi o que aconteceu, por exemplo, uma reportagem que eu fiz no Haiti, que foi uma surpresa, porque eu até...
falei, foi uma época que eu vim aqui em Araguari receber uma homenagem, até falei para... Aliás, dá sorte, eu sempre venho, quando tem uma reportagem, eu vou vir aqui em Araguari e vou falar porque as coisas acontecem. E nós fomos para o Haiti para fazer uma reportagem, porque assim, o exército lá estava usando o esporte para se aproximar dos haitianos, porque é uma pobreza realmente, Total, é né? uma região muito pobre, é o país mais pobre das Américas. E a nossa ideia era fazer lá uma série de reportagens mostrando isso, o exército usando o esporte para se aproximar e tal. Só que quando nós chegamos lá, fomos surpreendidos por uma rebelião. O preço dos alimentos lá subiu tanto que a população queria invadir o palácio. Olha só. Então nós aí passamos a correspondentes, vamos dizer, de guerra, porque nós tivemos que cobrir. E aí, por exemplo, mudou, como jornalista, mudou o nosso foco, caíram todas as nossas pautas e nós fomos cobrir essa rebelião. Foi uma coisa assim que me marcou muito profissionalmente também. Nós entramos no Jornal Nacional cobrindo essa guerra, entre aspas, né? Porque o exército brasileiro impediu que os manifestantes entrassem no palácio. Eles iam invadir, iam quebrar tudo e tal. O presidente do Haiti anunciou hoje um pacote econômico para tentar conter os protestos violentos contra a inflação que já duram uma semana. A reportagem é do enviado especial a Porto Príncipe, Renato Peters. Logo nas primeiras horas da manhã, grupos de jovens se reuniram em várias ruas do centro da capital e ergueram barricadas com pneus e pedras. Os militares